Boa noite a todos. Antes de mais, vou mais uma vez me apresentar. Alguns de vocês acredito que já me conheçam, já tenho vindo aqui algumas vezes. O meu nome é Amélia, sou nutricionista e já há alguns meses colaboro aqui com o Centro de Nutrição Bem Me Quero e trabalho associada ao emagrecimento. Consultou também consultas de nutrição pediátrica e também associada à prática de exercício físico. E hoje o que nos traz cá são estratégias que nos consigam ajudar a ter sempre legumes no prato. Vou dar só aqui um bocadinho para entrarem mais algumas pessoas, mas enquanto isso, quem já está cá, digam-me que estratégias é que vocês utilizam para ter legumes no prato. Vocês hoje não estão muito conversadores. Posso dizer uma das minhas, que é, há uma forma que eu gosto muito de comer legumes, e que foi a forma que me levou efetivamente até a comer mais, que foi, estufando legumes. Quando eu falo em estufar legumes, muita gente questiona-me. Saltear? Não, estufar mesmo, fazer um caldo como se fizesse para estufar umas batatas ou um frango e simplesmente adicionar legumes, aqueles que eu gosto mais, porque isso também é. Apesar de devermos comer de tudo, não quer dizer que não exista um ou outro que seja mais especial e que nós gostemos mais, e por isso acaba por ser mais fácil nós consumirmos esses que nós, no fundo, gostamos mais um bocadinho. Então, para quem está aqui, o que é que vocês fazem para ter sempre legumes no prato? Ou não têm? Também, daí nós hoje estarmos cá. Muitas vezes nós nem sequer conseguimos ter, legumes ou salada no prato todos os dias. Ok, pronto. Vamos então avançar. Nós podemos ter os legumes no prato, ou seja, no prato ou na nossa refeição, eu diria, 3 formas diferentes: cozinhados, em cru e em forma de sopa, que apesar de ser cozinhados, vamos dividir em 3 grandes áreas. Em sopa, há mil e uma, maneiras diferentes de fazermos sopa, pode ser passada, pode ser inteira, cada uma vai ter as suas vantagens ou desvantagens. Se calhar, por um lado, mais facilmente consumimos a sopa passada, mas sabemos também que a sopa passada não vai ter um teor de fibra tão grande, porque os legumes, depois de cozinhados, depois de serem processados, o teor de fibra que vai estar presente não é tão grande e por isso acabamos por perder aqui um bocadinho, de uma das maiores propriedades dos legumes, que é a quantidade de fibra que têm, mas isso não quer dizer que não possa fazer parte da sopa passada. Se calhar até é preferível comer apenas uma sopa passada do que não comer, por isso, isto depois também é muito individual e é preciso avaliar muito bem caso a caso, mas então temos a sopa. A sopa como ou uma das principais estratégias. E no processo de emagrecimento, o consumir alimentos com baixa densidade energética, ou seja, alimentos que não têm um valor calórico muito alto, que é o que acontece com os legumes, especialmente na sopa, sem um fiozinho de azeite por cima, é uma das principais estratégias utilizadas. Por isso, temos aqui no top, ou se tivesse que falar a primeira estratégia, temos a sopa. Depois temos os legumes que podem estar em cru ou os legumes que podem estar cozinhados. E os cozinhados podem ser salteados ou podem ser, como ainda há pouco que eu estava a falar, estofados. Estofados, idealmente sem gordura.
Conseguimos perfeitamente fazer um caldo, sem ter, sem adicionar uma quantidade de gordura muito alta. Porque muitas das vezes, e isto acontece muito em consulta, quando me aparecem pessoas que me dizem assim: "Mas eu tenho uma alimentação bastante saudável, eu não como uma quantidade de comida muito grande", e às vezes o problema é a quantidade de gordura adicionada em preparações que, nós levamos como, saudáveis e o são, mas a verdade é que em termos calóricos a gordura contribui de uma forma muito, presente e pode efetivamente prejudicar, num processo de emagrecimento ou o contrário, ou seja, levar a um aumento do peso, ainda que com uma alimentação saudável. Boa noite. Hum, Temos ainda, outras questões, mas aquilo recapitulando: sopa e depois temos os legumes que podem ser cozinhados. A forma como eu gosto muito são efetivamente estofados, em que faço um pequeno caldo, em que cá por colocar apenas numa frigideira os legumes que eu gosto. Normalmente a combinação que eu faço é pimentos, repolho, cenoura. E depois, às vezes deito espinafres, às vezes deito um bocadinho de cebola, ou brócolos, depois depende muito para onde o meu mood está virado, para aquilo que me apetece, mas normalmente uso a base como cenoura, pimentos e depois repolho e ou, espinafres. Cozinho isto numa frigideira com polpa de tomate ou tomate, em cru e tempero com um bocadinho de sal, com bastante alho e com outras especiarias que gosto, nomeadamente o pimentão doce e a pimenta. Esta é aquela combinação que nunca falha e sempre que faço vai em 2 dias, mesmo quando faço uma quantidade muito grande. Sim, até fazer com que o resto das pessoas cá em casa também a comecem, mas isto é muito individual e por isso cabe a cada um de nós procurar e perceber o que é que nos faz mais sentido e o que é que nós gostamos mais. Depois temos sempre a possibilidade de comer os legumes em cru, a acompanhar o prato. Isto pode ser por exemplo, uma salada em cru, uma salada que leve, por exemplo, alface, tomate ou cenoura. Idealmente, a metade do nosso prato deve, conter salada ou legumes. Porquê é que eu estou a dividir isto? Quando eu digo salada, falo de legumes em cru, quando falo de legumes, é efetivamente legumes cozinhados no prato. É ótimo quando nós temos pratos compostos que levam legumes. E esta é outra das estratégias que nós podemos ter, que é, quando cozinhamos a refeição principal, optar por adicionar logo uma boa quantidade de legumes. Isto pode ser através de, por exemplo, um arroz branco, em vez de ser um arroz branco, ser um arroz com cenoura raspada, e depois até fazemos um estofado, de frango e até adicionamos também cenoura e até adicionamos, por exemplo, repolho ou outras folhas que nós gostemos. E não, ervilhas aqui não encaixa, as ervilhas são umas leguminosas, e aqui a ideia é falarmos de, mais vegetais, legumes em si, mais de folha, a cenoura, o pimento, o repolho, a couve, couve roxa, couve lombarda, as 1500 formas diferentes de couves que existem. Hum, e podemos ter, então, estes legumes no meio da refeição, ou fazer, por exemplo, uma feijoada e ter uma boa quantidade de repolho lá dentro, fazer o arroz, como eu estava a dizer, o grão de bico também é em si uma leguminosa. É ótimo quando temos no prato, também devemos ter todos os dias uma porção de pelo menos uma porção de leguminosas, mas aqui, o que vamos falar de hoje acaba por ser mais, como eu estava a dizer, os legumes em folha como por exemplo, ou as raízes, como por exemplo a beterraba, a cenoura,
e agora está-me a falhar o nome de mais. Mas no fundo é isto. Como eu estava a dizer, temos a questão da sopa, que é uma excelente opção, é uma excelente forma. Vamos começar a refeição, idealmente no início da refeição, quando o objetivo é o emagrecimento. Quando o objetivo é aumento de peso, as coisas já são um bocadinho diferentes, mas idealmente começar a refeição com uma sopa e tentar ter pelo menos metade do prato de salada de legumes. E lá está, este meio prato pode ser salada em cru ou pode ser cozinhados. Pode ser cozinhados à parte, ou seja, estufados ou salteados. Mais uma vez, lembrar a questão da gordura. Hum, ou então cozinhados na própria refeição. O grande problema de quando adicionamos na própria refeição é que é muito mais difícil conseguirmos atingir as mesmas quantidades que atingiríamos quando é colocado ao lado. Porque acaba por ficar tudo misturado e acaba por se perder um bocadinho a noção visual daquilo que colocamos no prato. Mas não quer dizer que não seja uma boa estratégia. Aliás, mais uma vez, é preferível a sopa passada a não comer a sopa, como é preferível ter os legumes incluídos na própria prato a não ter. Por isso, muitas das vezes uma das estratégias pode ser esta, para começarmos a ter mais legumes no prato, fazer, um legume na própria refeição. Lá está, estou a pensar em refeições mais tradicionais, como por exemplo a feijoada, uma massa a lavrador, por que não colocar eu volto sempre ao repolho porque é dos que eu mais gosto, mas não quer dizer que não possa ser outra folha qualquer. Hum, Recapitulando mais uma vez: sopa, legumes em cru ou legumes cozinhados. Dentro da sopa, idealmente uma sopa com legumes inteiros, não precisa de ser todos, não é? Fazermos uma base e depois ter por exemplo, uma folha inteira, sem ser passada. Cozinhados que podem ser no prato ou à parte. No à parte pode ser, salteado, estufado, mais uma vez, muita atenção à quantidade de gordura adicionada. E depois em cru, que acaba por ser o que as pessoas acabam por recorrer mais, principalmente no verão, porque é mais fresco, porque é mais leve e ajuda a que a refeição, lá está, não sendo tão pesada, no verão acaba por saber um bocadinho melhor. E na verdade não falámos de 3 estratégias, porque dentro dos pontos que podemos incluir legumes, temos outras, por assim dizer, subdivisões. Eu normalmente o que gosto é fazer uns à parte, e neste caso cozinho uma vez por semana, e admito que não é todas, mas hum, vou intercalando entre refeições que têm legumes no prato e ter os legumes estufados à parte. E já disse a resposta, eu prefiro deles estufados, mas e vocês desse lado? Quem me está a ver? Hum, o que é que vocês gostam mais de comer no prato? O que é que vocês preferem? Têm alguma dúvida em relação àquilo que eu falei? Eu acabei por falar mais. Pode-se deitar cabaça e courgette na mesma sopa, não tem mal nenhum. E chuchu também, não estava a ver a parte do chuchu. Sim, não há problema. E uma das coisas mais importantes é variedade. Claro que também não é deitar todos os legumes e mais alguns, mas ter, por exemplo, até uns 5 legumes diferentes. Lá está, diferentes. Para irmos. E digo esta frase muitas das vezes em consultas, que é na variedade que está a saúde, porque é na variedade de alimentos que nós consumimos ao longo do dia que vamos conseguir ir buscar mais nutrientes
e isso só nos trará saúde. Por isso, sim, não há problema nenhum em deitar, cabaça, courgette e chuchu na sopa, desde que goste, que lhe faça sentido, eu não tenho qualquer problema nenhum. O que é que eu faria? Ok, essas 3 na base, eventualmente deitaria, por exemplo, uma cenoura e depois deitaria um repolho, por exemplo, em juliana, ou melhor, então cabaça, courgette, chuchu e uma cenoura, cozer tudo, passar e depois, por exemplo, um repolho, uma couve-coração em juliana na sopa e consumir assim, por exemplo. Parece muito bem. Se calhar comer esta combinação durante os dias e passados uns dias comer uma combinação diferente. Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Como eu estava a dizer, acabei por falar mais de incluir os legumes nas refeições principais, mas isto não quer dizer que elas também não estejam nos lanches. Ah, uma opção de lanches que me parece que é bastante interessante é, por exemplo, uma cenoura com humos de grão. Simplesmente cozinhamos o grão e trituramos o grão até ficar uma pasta, temperarmos da forma que nos faz mais sentido e que gostamos mais, como por exemplo, pimentão doce ou um bocadinho de alho, um bocadinho de nada de sal, cenoura palitada e consumir. Ou então, nesta ainda não estamos na fase do pepino, mas também pode ser uma boa estratégia. E por que não um tomate ao lanche? Hum, a minha família, nós aqui em casa até temos bastante esse hábito. Na altura do tomate, como temos ali o quintalzinho, ah, fazemos muitas vezes um tomate, durante o lanche. Tudo isto podem ser estratégias, não temos que colocar os legumes simplesmente nas refeições principais. A cenoura com humos, ah, os lanches que até, por exemplo, até me apetece hoje um lanche salgado e então vou comer um wrap ou um pão com, atum, porque até preciso consumir uma boa quantidade de proteína e vou adicionar umas folhas de alface. Isto pode ser um lanche, não precisa de ser só nas refeições principais. E isto acaba por ser uma boa estratégia para quem tem dificuldades em consumir, as quantidades ideais, por assim dizer, às refeições principais. Ou porque pode não ter muito tempo para fazer a refeição e por isso prefere fazer algo mais leve, ou algo mais rápido e depois, fazer, por exemplo, um lanche. Aquilo que eu digo muitas vezes é, se faz sentido à pessoa e se enquadra dentro daquilo que é o planeado para ela, está tudo bem para mim, não há problema nenhum. Então, voltando a recapitular, sopa, legumes em cozinhado, legumes em cru, dentro da sopa passada ou com legumes inteiros, idealmente os legumes inteiros. Depois, em relação aos cozinhados, pode ser estofados, pode ser cozidos, pode ser, salteados, mais uma vez ter atenção à quantidade de gordura adicionada. O mesmo acontece na sopa, apesar do azeite ser muito bom, ele também é muito calórico e num processo de emagrecimento tem efetivamente impacto. E depois em cru, numa salada, por exemplo. E mais uma vez, aqui a questão do azeite. Nós portugueses gostamos muito do azeite e faz todo sentido nós gostarmos muito do azeite, mas, e voltar a repetir, mas tem um impacto muito grande em termos calóricos. Ou então, ter nas refeições intermédias uma salada num wrap, hum, uma cenoura com humos, tudo isto são boas estratégias. O jantar pode ser um pão com, atum ou ovo cozido e alface. O que é que eu recomendaria nesse jantar? Primeiro temos que adequar as quantidades à pessoa, ok? Uma sandes pode ser um almoço ou pode ser um jantar, mas tem que estar adequado às quantidades à pessoa.
está bem? Se calhar há pessoas que uma lata de atum por si só é o suficiente, se calhar há outras que não vai ser, e vai ser necessário ovo cozido ou mais do que isso, por isso isto tem que ser, avaliado caso a caso. Só a alface vai ser pouca quantidade de legumes, então o que é que eu recomendaria? Além da alface ter, por exemplo, cenoura raspada, eu faço isso muitas vezes, cenoura raspada com o atum, com um queijinho vaca curry, por exemplo, algo assim do género, mas ter na mesma a sopa, ou seja, a sopa mais a Sandes. Mas sim, uma Sandes de pão com atum, ovo e alface pode perfeitamente ser um jantar, fica um bocadinho pobre em termos de nutrientes, lá está, fica a faltar aqui os legumes, uma sopa. Ou então, ter efetivamente uma salada ao lado a acompanhar, esta refeição, mas sem problema nenhum. Mais alguma questão, mais alguma dúvida? Ok, parece-me que está. Também já vamos aqui com quase 25 minutos de live. Eh, ok, eu hoje não tinha coisas para fazer salada e então ao almoço fiz frango estufado com abóbora e nabo. Tinha congelado para fazer sopa e acompanhei com arroz de cenoura e ervilhas. Parece-me bem. Claro que depois tudo depende das quantidades, mas parece uma combinação bastante boa. Nesse caso, até é fácil nós conseguirmos visualizar e separar os legumes no prato. E muitas vezes essa é uma boa estratégia de colocarmos no prato a comida e tentarmos perceber se ocupa. A dica melhor é meio prato de salada ou legumes. Por isso, se ocupar mais ou menos isso, parece-me bastante bem. Ou então, nos dias que não conseguimos ocupar tanto, por isso eu pôr sopa. Mas parece-me um prato bastante bem composto, sim. Ok. À noite, sim, não há problema nenhum ao jantar ser uma sandes algo mais leve. Mas mais uma vez volto a referir, tem que estar adaptado à pessoa, ok? Isto tem que estar adaptado a cada um, as quantidades têm que ser adaptadas, e garantirmos que há ali uma qualidade nutricional, boa, mas sim. Porquê? O que é que nós queremos numa refeição principal? E já nos estamos a desviar um bocadinho do assunto, mas vamos lá. O que é que, nós procuramos numa refeição principal? Ter uma boa fonte de, salada ou legumes, alimentos que sejam fornecedores de proteína, alimentos que sejam fornecedores de gordura e alimentos que sejam fornecedores de hidratos de carbono. O pão vai fornecer os hidratos de carbono, a sandes, depois depende um bocadinho, mas um atum, ovo, frango, um bife de frango, pode perfeitamente ser. Fica a faltar a parte do salada ou legumes, que pode ser completada com uma sopa, como estava a dizer anteriormente. Hum, Recapitulando apenas para terminarmos em bem, sopa em cru, passada ou inteira, idealmente com algum dos legumes inteiros. Legumes cozinhados, legumes, em cru, ou seja, uma salada. Dentro dos legumes cozinhados, eles podem ser simplesmente cozidos, podem ser, estufados, atenção à gordura, podem ser salteados e mais uma vez atenção à gordura, mas não há problema nenhum, o que interessa é nós termos uma boa quantidade de salada ou legumes e que nos saiba bem, porque também é importante isto, a nutrição, a alimentação não é só o ato de comer, é também o ato de saborear e comermos algo que nos faça sentido, que gostemos e que nos faça bem à saúde também. Hã, Na próxima semana temos novamente
direto e agora, novamente direto, à mesma hora. Por isso, eu conto com vocês daqui a uma semana. Entretanto, se tiverem mais questões, mais dúvidas, têm acesso ao Facebook ou ao Instagram da clínica, podem nos mandar mensagens. Aquilo que nós conseguimos ajudar, nós vamos ajudar. Hum, e é isto. Resto de bom dia, hum, e vemo-nos segunda-feira.